Boa noite, irmãos. Convidamos a todos que estão nas dependências do templo para que possam se aproximar. Iremos dar início ao culto que prestaremos ao nosso Deus esta noite. Para dar início ao culto desta noite, convido a igreja a entoar conosco Salmos e Hinos número 220. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Sê presente, o rebanho apacentar. Sê presente, o rebanho apacentar. Aos perdidos vem bondoso, tua voz fazer ouvir. Chama-te os transviados para teu amor fluir. Aos enfermos prestes digna-te acudir. Aos enfermos prestes digna-te acudir. E aos tristes fatigados ao aprisco do Senhor, leva os tenros cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento e leremos em conjunto o texto que se encontra no livro de Romanos. Convidamos a nossa irmã Sara para que possa pegar um dos microfones e a igreja a se colocar em pé. Lerei os versos ímpares, a igreja acompanhará a leitura juntamente com a irmã Sara nos versos pares. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Leremos dos versos 31 ao 39. Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura alternada. Lerei os versos ímpares,
A igreja acompanhará a leitura juntamente com a irmã Sara em voz alta nos versos pares. Leiamos, irmãos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar nesse instante, curvem as cabeças. Convidamos a irmã Sara que possa nos levar a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, estamos gratos, ó Pai, de estar mais uma vez em Tua casa para cada vez mais aprender de Ti, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão aqui presente, a cada visitante, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo nossos corações para que Tua palavra entre, ó Deus, que Tu possa estar, Teu nome seja conhecido, ó Deus, em todo o mundo. Amém. Abençoa o pregador logo mais, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós, nos perdoa as nossas falhas, pois nós somos pecadores, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada membro, ó Deus, que nós possamos estar nos Teus caminhos, ó Deus, nunca nos desviar dele. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco esta noite com o único propósito de glorificar o nome do nosso Deus, de aprendermos mais da Sua palavra e de louvarmos Seu santo nome. Damos boas-vindas aos visitantes, vocês se sintam acolhidos e abraçados pela nossa igreja e saber que é uma satisfação ter todos vocês aqui presentes, alguns que você que não é crente ainda, também seja uma oportunidade para que você possa voltar os seus ouvidos à palavra e aprender aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Aqueles que estão nos assistindo via transmissão das redes sociais, também estendemos uma palavra de gratidão pela sua atenção nesse instante, que você realmente possa estar concentrado para aquilo que iremos desenvolver, para o nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para dar continuidade ao culto, convidamos a igreja a entoar conosco Salmos e Hinos número 172.
Rochedo forte é meu Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação, lugar de sombra no verão, descanso na tribulação, vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto pronto, bravo mar, consolo na tribulação. Ancoradouro singular, consolo na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Jesus é nosso benfeitor, auxílio na tribulação, presente eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal, sim. Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Gostaríamos de passar a oportunidade nesse instante para o grupo de louvor da nossa igreja, que está lá nos levando a Deus em louvor e adoração. Logo após o grupo de louvor, a oportunidade está com o nosso irmão Josivaldo. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és,
presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cantemos de pé, meus irmãos, este canto: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, podem sentar. Que Deus nos abençoe. Amém.
Carta à igreja em Esmirna. Esta é a segunda das cartas que o Senhor Jesus enviou para as suas igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E essa carta, meus amados irmãos, ela tem algo muito peculiar. É uma carta muito interessante. Jesus tem uma mensagem específica para essa igreja. E essa igreja de Esmirna é uma igreja que não recebe uma palavra negativa de Jesus. Ela não recebe uma dura repreensão, como nós vimos na carta à igreja de Éfeso. Jesus disse: vocês abandonaram o primeiro amor. Essa igreja não é como a igreja de Laodiceia, que Jesus disse: vocês dizem que são ricos e abastados e que não precisam de nada, e nem sabem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas, meus amados, Jesus, ele tem uma mensagem, ele faz um chamado a essa igreja. Ele chama essa igreja a ser fiel diante da tribulação. E nós pensamos, irmãos, na realidade em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos. E surge a pergunta: é possível ser fiel até a morte no mundo em que nós vivemos? Nós não temos aqui no nosso país perseguição física. Ninguém chega aqui para dizer que vai nos prender porque estamos pregando, porque estamos com a igreja em funcionamento. Existem lugares que isso acontece. Há lugares no mundo em que uma reunião como essa nossa aqui é proibida. E aqueles que insistirem em fazê-la serão presos, serão torturados e muitos serão mortos. E pela graça de Deus nós não passamos por isso. Mas será que nós estamos isentos de perseguição? Será que estamos isentos dessa chamada que Jesus faz àquela igreja de Esmirna, dizendo: seja fiel até a morte? Não foi à toa, meus amados irmãos, essa palavra de Jesus para esta igreja, dizendo a ela e chamando esta igreja a ser fiel até a morte. O sofrimento, meus amados, revela quem de fato é fiel a Deus. A perseguição revela quem de fato é fiel. Aqui nós vemos uma igreja sofredora, perseguida, uma igreja pobre, uma igreja que sofria a difamação, a calúnia, a blasfêmia dos judeus, como ele diz aqui no versículo 9. Uma igreja que era aprisionada, que enfrentava a própria morte. Por isso Jesus diz: seja fiel, ser fiel até a morte. E ela recebe elogios de Jesus. Essa igreja está localizada numa cidade chamada Esmirna. Esmirna, a palavra Esmirna, o nome dessa cidade, vem do nome da palavra mirra. Aquela substância, um dos presentes que Jesus recebeu quando nasceu. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. Da palavra mirra vem Esmirna. E essa palavra significa algo amargo. Esmirna é uma substância amarga. E é interessante, irmãos, que é um nome bem sugestivo para uma igreja que sofria uma perseguição amarga. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre,
Observe que no versículo 9, Jesus diz: eu conheço a tua pobreza. Ela era uma igreja pobre no meio de uma cidade rica. A cidade de Esmirna, irmãos, era uma cidade importantíssima ali naquela região da Ásia Menor. Ficava perto de Éfeso, a mais ou menos 60 quilômetros de distância de Éfeso. Era uma cidade importante ali naquele lugar. Era considerada a coroa da Ásia Menor, o ornamento da Ásia Menor, uma cidade bela, tinha uma arquitetura magnífica. Dizem os historiadores que aquela cidade ela tinha prédios magníficos para a época. Ela possuía templos belíssimos, dedicados a deuses pagãos. Ela possuía vários templos belíssimos, enormes e imponentes, e eram dedicados a deuses pagãos. Existia um paganismo muito grande naquela cidade. Era também uma cidade muito rica. Existiam pessoas de grandes posses naquela cidade. Era uma cidade fiel a Roma. Naquela cidade havia um culto dedicado à adoração do imperador romano. E o império, ele exigia a adoração ao imperador, exigia o culto ao imperador. Todos aqueles que se negassem a adorar o imperador, a prestar o culto ao imperador, eram perseguidos, eram presos e eram mortos. E Esmirna está no meio de tudo isso. Aquela cidade também tinha uma fama muito grande no que diz respeito aos jogos atléticos, jogos esportivos. Atletas do mundo inteiro vinham para aquela cidade e lutavam por uma coroa de louros. Aquela coroa que o apóstolo Paulo diz que ela se acaba. E Jesus fala, irmãos, para aquela igreja de realidades que eles conheciam muito bem. Eles conheciam que todos os anos existia uma espécie, já um prenúncio, algo parecido com o que nós conhecemos hoje como as Olimpíadas. E as pessoas vinham de todos os lugares para competir, e o prêmio era, além da fama, era uma coroa de folhas, de louros, que no outro dia já estava murchando e se deteriorando. E o que é que Jesus diz àquela igreja? Sejam fiéis até a morte. E o que é que eu vou dar a vocês? A coroa da vida. Não é uma coroa de louros que se acaba no outro dia. Não é algo que se deteriora com o tempo. E para os crentes daquela igreja, Jesus diz assim: eu vos darei a coroa da vida. Irmãos, ser crente na igreja de Esmirna era um problema. Podia significar perder a casa, o emprego, o carro do ano. Podia significar perder a liberdade. Um crente na igreja de Esmirna estava sujeito a perder a liberdade, o emprego, a prosperidade, a casa, a família e até mesmo a própria vida. Observe, meus irmãos, que nós vivemos numa situação muito diferente. Nós não passamos por tudo isso. Mas será que nós temos a marca da igreja de Esmirna? A marca da igreja de Esmirna era a fidelidade. No meio de tudo aquilo, Jesus aponta para a fidelidade daquela igreja. E Jesus encoraja aquela igreja dizendo: não temas, não tenha medo, seja fiel, continue fiel. Ele diz que alguns do meio de vós serão postos à prova. Nós temos aqui, meus amados irmãos, muitos ensinos, muito a aprender com essa igreja. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos observar para a realidade dos nossos dias, aplicando à luz da palavra de Deus, desse texto
da palavra de Deus é que nós precisamos ter uma visão real da vida. Tem muito crente que parece que vive num parque de diversões. Tem uma teologia sendo pregada hoje em dia, dizendo que o crente, ele não sofre, ele não tem problema, ele tem prosperidade, ele tem riqueza, ele consegue tudo o que ele quer. Pega-se um texto isolado, tudo posso naquele que me fortalece, diz, olha aqui, você pode, é só você dizer. Determine e você vai conseguir. Não, irmãos, nós não vivemos em um parque de diversões. A vida não é tão simples dessa forma. A vida cristã não é um parque de diversões. A igreja de Esmirna, ela atravessava um momento de prova. E Jesus diz, olha, ainda vem um futuro mais difícil para vocês. Era sombria a situação daquela igreja. O futuro, aqueles irmãos olhavam para o futuro e viam um cenário sombrio, cinzento, um céu escuro. Jesus conforta aquela igreja dizendo, eu conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua situação, a tua pobreza, eu conheço a fraqueza, a blasfêmia, melhor dizendo, daqueles que perseguem vocês. Aquela igreja, meus amados irmãos, ela era uma igreja que enfrentava tribulação. No versículo 9, ele começa dizendo, conheço a tua tribulação. Eles estavam sendo atacados, os crentes de Esmirna estavam sendo presos, mortos, torturados. Os historiadores contam que, de uma só vez, jogaram 1.200 crentes do alto de um monte. Tem um monte muito alto lá naquela cidade. E jogaram do alto do monte 1.200 crentes de uma vez. Algum tempo depois pegaram mais 800 e jogaram de novo. E todos morreram. Era desse tipo de tribulação que Jesus falava. Era esse tipo de situação que aquela igreja enfrentava. Os crentes morriam por causa da sua fé. Cerca de 50 anos depois dessa carta ser escrita, a carta foi escrita provavelmente cerca do ano 90 a 95 da era cristã, pouco mais de 50 anos depois, no ano 155 da era cristã, o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, chamado Policarpo era um discípulo de João. Ele aprendeu aos pés de João. Aprendeu com o apóstolo João. Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna. Ele foi preso. E foi dito a ele, nega Jesus, blasfema contra Jesus, glorifica e adora a César, afirma que César é o Senhor e blasfema contra Jesus. Sabe qual foi a resposta de Policarpo, meus irmãos? Ele disse, faz 86 anos que eu sirvo ao meu Senhor e Ele nunca me fez nenhum mal. Pelo contrário, Ele só me fez o bem. Por que eu iria negá-lo? Ele tinha 86 anos de idade. Então, muito provavelmente, ele já estava nessa igreja quando essa carta chegou. E Policarpo foi queimado vivo numa fogueira, louvando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Aquela igreja também, meus irmãos, ela enfrentava a pobreza. Jesus diz que conhece a pobreza daquela igreja. Os crentes de Esmirna, eles viviam numa situação difícil. Seus bens eram confiscados, suas casas, seu trabalho, eles perdiam tudo. E ainda mais, eles não negociavam, meus amados irmãos, eles não negociavam os seus princípios. Eles não se envolviam em negócios escusos.
Eles não se envolviam em falcatruas, em desvios, em sonegação, em situações que fizessem ou que pudessem fazer deles pessoas que eram tidas por pessoas de uma má índole. Eles não negociavam seus princípios, portanto, eles eram pessoas pobres. E a pobreza dos crentes daquela cidade, daquela igreja, ela também era um efeito da tribulação que eles enfrentavam. Muitos deles eram procedentes das classes mais pobres da sociedade. Os primeiros cristãos sabiam o que era a pobreza. Eles viviam a pobreza, mas não negociavam seus princípios. Mas aquela igreja também, meus amados, ela sofria difamação. Observe que Jesus diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa palavra blasfêmia aqui, o sentido dela é a calúnia que vocês sofrem. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu conheço a calúnia que vocês sofrem. Os judeus, eles estavam espalhando falsos rumores, falsas notícias a respeito dos crentes daquela igreja, daquela cidade. Eles estavam sendo acusados de coisas graves. Os cristãos, irmãos, eles eram acusados de muitas coisas. Dentre elas, eles eram acusados de ateus. Porque as pessoas, os pagãos, adoravam uma infinidade de deuses. E os cristãos? Os cristãos só adoravam um Deus. No lugar que as pessoas adoram muitos deuses, quem só adora um Deus é chamado de pagão, é chamado de ateu. Então, uma das calúnias e blasfêmias que os crentes de Esmirna sofriam era que eles eram chamados de ateus. Eles eram blasfemados, eles eram caluniados. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. O diabo é o blasfemador, ele é o pai da mentira, ele é aquele que levanta mentira contra os santos de Deus. Por isso que Jesus diz que esses que vos perseguem, os judeus que vos perseguem, eles não são verdadeiros judeus, eles são antes sinagoga de Satanás. Observe, meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Aqueles que se levantam para levantar calúnias e blasfêmias contra os santos de Deus são sinagoga de Satanás. É Jesus que está dizendo. E, meus irmãos, como isso é sério no meio das nossas igrejas. Isso é muito grave, meus irmãos. O falatório, o fuxico, o falso testemunho, a blasfêmia, a leviandade, o disse-me disse, diz daqui, diz dali. A Bíblia nos diz, irmãos, que Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina aqueles que blasfemam, aqueles que caluniam os seus irmãos, aqueles que vivem a falar mal uns dos outros. A Bíblia nos ensina: não faleis mal uns dos outros. Amai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros. E, irmãos, é tão difícil de entender isso. Parece que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para determinadas situações, para determinados ensinos como esse. Porque a calúnia corre solta, o disse-me disse, a fofoca, o fuxico corre solto no meio do povo que se chama como povo de Deus. É impressionante. E Jesus está dizendo: quem faz isso é sinagoga de Satanás. Não é palavra do pastor, não, palavra de Jesus. Cuidado, meus irmãos. Cuidado
Cuidado com o que você fala. Eu aprendi um corinho, e muitos aqui aprenderam, quando era criança, na escola dominical: cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu, Ele está olhando para você. Cuidado, boquinha. Cuidado, crente. Aqueles que são aqui chamados de sinagoga de Satanás eram aqueles que se auto-intitulavam como o povo da aliança, o povo de Deus, os judeus, a raça pura, a nação de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus está dizendo: eles não são verdadeiros judeus, eles são falsos, porque eles levantam blasfêmia contra vós, eles são sinagoga de Satanás. Isso aqui é muito grave. Mas Jesus diz também que muitos daqueles seriam presos. Olha aqui o que aquela igreja também enfrentaria no versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Eles estavam enfrentando a prisão. E a prisão, meus amados, naquela época não era como as prisões de hoje. O povo ainda reclama das prisões de hoje. E eu não estou dizendo que está tudo bem. Não é isso. O que eu estou dizendo é que na época de Jesus, no primeiro século, as prisões eram muito piores do que o que existe hoje. As pessoas, quando eram presas, se elas passassem muito tempo na prisão, das duas uma: ou elas morriam lá dentro de doença ou de fome, porque eles não cuidavam dos presos, ou elas saíam doentes, na maioria das vezes leprosas, devido à situação insalubre das prisões daquela época. E Jesus diz: olha, vocês sofrerão prisões, mas sejam firmes. Porque de um ponto de vista mais elevado, meus amados irmãos, a prisão daqueles crentes, ela tinha uma finalidade. Jesus diz: para ser dispostos à prova. Está no versículo 10. Vocês serão lançados na prisão. Jesus diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Os crentes estavam sendo levados, irmãos, na verdade, a uma banca de testes. Estavam sendo testados. Isso muitas vezes acontece comigo, meu irmão, e com você. Muitas vezes nós passamos por uma dificuldade, passamos por uma prova, passamos por uma luta. Talvez você que está aqui, que está ouvindo aqui, você que está assistindo aí, talvez você esteja nesse momento enfrentando uma grande luta, uma grande tribulação. Pode não ser como os crentes de Esmirna, pode não ser uma prisão, mas pode ser um problema de saúde. Pode não ser uma prisão como aqueles crentes naquela cadeia tão ruim, de uma situação tão difícil, mas pode ser um problema na família, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema, enfim, seja lá o problema que for. Deus está te ensinando, meu irmão. Deus está colocando você à prova. E tem algo que nos sustenta, meus irmãos, tem algo que nos consola, que nos conforta. O que é que diz a palavra de Deus? Que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Se você não está suportando a prova que você está passando, não coloque a culpa em Deus, não. Ele lhe conhece. E se Ele permitiu essa prova na sua vida, é porque Ele sabe que você tem condições de suportá-la. Se você não está suportando, a culpa não é de Deus. Olhe para dentro de você. Procure entender, procure enxergar aonde está o problema. O problema não está em Deus. Ele lhe conhece. Olha o que Jesus diz: eu conheço. É interessante que Jesus conhece a sua igreja, irmãos. Na carta de Éfeso ele diz: eu conheço as tuas obras. Na carta de Esmirna ele diz: conheço a tua tribulação. Na carta de Pérgamo ele diz: conheço o lugar em que habitas. A carta de Tiatira ele diz: conheço as tuas obras. E se você observar as 7 cartas, Jesus diz: eu te conheço. E Ele conhece você.
Você pode enganar quem você quiser. Você pode enganar o pastor, o irmão que está do seu lado. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho. Mas você não engana a Deus porque Ele conhece você. Mas, irmãos, tem uma outra lição importante para a gente aprender aqui. A avaliação que Jesus faz da igreja, da sua igreja, é diferente da avaliação que o mundo faz. Veja que no versículo 9 ele diz assim: conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Aí Jesus diz assim, está entre parênteses aí, mas tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Observe, meus irmãos, embora aquela igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais. Ela era uma igreja financeiramente fraca, pobre, mas ela era uma igreja espiritualmente rica, forte. Não tinha tesouros na terra, mas tinha tesouros aonde? No céu. Jesus disse para não ajuntarmos tesouro na terra, mas no céu. Aquela igreja ela era pobre diante dos homens, mas diante de Deus ela era o quê? Rica. Era uma igreja rica diante de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu templo, no tamanho do seu templo, no brilho do seu templo, não está, meus amados irmãos, no orçamento, se ele é muito grande, não está no tamanho do seu orçamento, de quanto de dinheiro entra naquela igreja. A riqueza de uma igreja não está na condição financeira dos membros. A riqueza de uma igreja, meus amados irmãos, ela não se sustenta, ela não se classifica nessas coisas. Lembre-se do que foi que Jesus disse à igreja de Laodiceia. Tu dizes, eu sou rico e abastado. Mas Jesus também conhecia aquela igreja, né? Jesus também conhecia aquela igreja. E o que foi que ele disse àquela igreja de Laodiceia? Ela se considerava rica. E Jesus disse o quê? Tu és pobre. Que tristeza, né, irmãos? Que tragédia ouvir isso de Jesus. O que é que ele está dizendo de nós? Como é que estão as nossas riquezas lá no céu? Como é que está o tesouro que essa igreja está mandando, edificando lá no céu? Eu me lembro de uma coisa que o pastor Genival dizia, quando Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Aí o pastor Genival dizia assim, essa preparação de lugar que Jesus está fazendo lá, a preparação da nossa casa lá no céu, o material, quem manda somos nós aqui. Os irmãos lembram disso? Somos nós aqui, de acordo com a vida que nós temos, de acordo com a forma que nós vivemos, isso vai mandando o material para Jesus construir a nossa casa. É claro que isso é uma ilustração, uma bela ilustração, mas que faz muito sentido. A nossa riqueza, meus amados irmãos, ela está no céu. O apóstolo Paulo nos diz que é lá que está a nossa morada, o nosso país, o nosso galardão, a nossa morada final, a nossa pátria, é lá. É lá. De nada adianta nós nadarmos em dinheiro aqui, mas não termos riqueza nenhuma no céu. Porque Jesus disse àquela igreja de Laodiceia, tu te achas rica, mas tu és pobre. E para a igreja de Esmirna, o que é que ele diz? Tu és pobre diante dos homens, mas diante de mim, tu és rica. É uma igreja rica. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia os homens pelo que eles são. Jesus não olha como olha o homem. É mais importante, meus amados, ser rico diante de Deus.
do que diante dos homens. Tem muita gente rica neste mundo, mas pobre diante de Deus. E tem muita gente pobre nesse mundo, mas rica diante de Deus. Deixa eu contar uma ilustração rapidinho aqui para a gente seguir para o fim da nossa mensagem. Mas eu não poderia deixar de contar essa ilustração. Tinha um irmãozinho da igreja que era taxista, bem simples, uma pessoa humilde. E ele levava o pastor da igreja para todo canto. Todo canto que o pastor queria ir, ele chamava o irmãozinho levava o pastor. Ele era membro daquela igreja. Sentava lá no último banco, o irmãozinho mais humilde, mais simples. E para todo lugar que o pastor da igreja queria ir, o irmão levava. E um belo dia eles estavam numa viagem, houve um acidente e os dois morreram. E foram para o céu, claro, os dois eram salvos em Cristo. Chegando lá, é uma ilustração, viu, irmãos? Chegando lá, Pedro disse, vou levar vocês, cada um na sua casa. Vamos levar logo o irmãozinho aqui, depois eu levo o pastor. O pastor disse, tudo bem. E começaram a andar, passavam pelas ruas de ouro, praças de pérolas, monumentos de cristal, tudo lindo. E chegaram diante de uma casa muito bonita, bem ornamentada, bem feita, uma casa cheia de ouro, e disse, pronto, meu irmãozinho, o taxista, né? Aqui está a sua casa, a sua morada celestial. O pastor viu aquilo e disse, a minha vai ser uma mansão. Se o irmãozinho mais simples da igreja, um dos mais simples, ganhou uma mansão tão bonita como essa, a minha vai ser muito mais. E Pedro disse, vamos, pastor, vamos agora para a sua casa. E começou, e foi saindo do bairro nobre, da Nova Jerusalém, dos bairros mais nobres, e foi passando em lugares menos imponentes, menos brilhantes do que aquele que o irmãozinho simples tinha ficado. E foi se afastando e o pastor pensou, minha casa deve ser um resort, né? Os irmãos sabem que os grandes resorts ficam em lugares afastados, né? Aquelas coisas mais chique, fica nos lugares afastados. E o pastor imaginou, deve ser um resort, a minha morada. E foi se afastando e cada vez o lugar era mais simples e chegando numa casa bem simplesinha. Pedro disse, está aqui pastor, tome sua chave, sua casa. O pastor disse, tem alguma coisa errada? O membro da igreja ficou naquela casa tão bonita, porque a minha é essa. E Pedro disse, sei lá, pastor, o material que você mandou para construir a casa, sua casa aqui foi esse. O material que aquele irmãozinho mandou para construir a casa dele, foi aquele. Passe bem. Irmãos, isso é uma ilustração, mas que fala muito para nós. Que tipo de morada você está preparando, ou melhor dizendo, usando as palavras de Jesus. Jesus disse que é Ele que está preparando o lugar, não é? Mas que tipo de morada você está trabalhando para que Jesus prepare lá para você? Pense nisso. E Jesus faz aqui então o chamado para a sua igreja, ser fiel até a morte. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eis o chamado de Jesus para aquela igreja. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, sofriam, eram presos, eram mortos. Mas Jesus os encoraja, meus irmãos, a enfrentar a própria morte se for preciso. A questão aqui em destaque, quando Jesus diz ser fiel até a morte, não significa
Olha, meu irmãozinho, seja fiel até o último dia da sua vida, quando você morrer de velhinho. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. É claro que nós também precisamos e devemos ser fiéis até o último dia de vida. Mas o que Jesus está dizendo quando ele diz ser fiel até a morte é: seja fiel mesmo que seja preciso morrer. Você pode até morrer, mas não abandone a sua fidelidade para com Deus. Seja fiel até o último momento da vida, até o último suspiro, mesmo que para isso você tenha que pagar com a morte. É melhor morrer, meus amados irmãos, do que negar Jesus. Porque Ele mesmo foi obediente até a morte, e morte de cruz Ele morreu por causa da sua obediência. Por mim e por você. E mesmo que seja preciso morrer, meu amado irmão, seja fiel. Lembre-se de Jesus, Ele foi fiel. Lembre-se dos santos de Deus, como o exemplo do próprio Policarpo que nós apresentamos aqui para os irmãos. Ele foi fiel até a morte, bastava a ele dizer uma frase: César é o Senhor. Mas ele disse: eu não posso dizer isso, porque Jesus é o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós nos calamos, quantas vezes nós engolimos as verdades que nós deveríamos proclamar. Muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós acenamos, nós concordamos com aquilo que a palavra de Deus não concorda, porque nós somos omissos. Muitas vezes nós somos, nós não temos a coragem de ser fiel. Muitas vezes nós somos medrosos. Porque se eu disser isso aqui, eu posso perder meu emprego. Se eu me posicionar dessa forma, eu posso ter uma dificuldade. As pessoas não vão me aceitar. As pessoas vão me escantear. Hoje em dia, né, o que muita gente morre de medo: eu vou ser cancelado. É assim, né? Tem muita gente hoje sendo cancelado na internet. E tem muita gente que morre de medo disso. E para você ser cancelado na internet, basta você se posicionar de maneira firme ao lado de Jesus. Hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, uma das nossas irmãs estava lembrando que uma professora, acho que no período da Semana Santa, postou algo na internet falando sobre a morte de Cristo, o seu sacrifício e o objetivo de Jesus ao morrer por nós, ao morrer na cruz. A professora crente falou na internet essas coisas e disse que essa professora, ela foi achincalhada, ela foi pisoteada, ela foi bloqueada, como diz aí a linguagem de hoje, ela foi cancelada. E é isso, meus irmãos. Ser fiel a Jesus pode nos custar caro. Pode custar caro. E o nosso problema é que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Mas o que Jesus espera do seu povo é fidelidade. Ele não espera nada menos do que fidelidade. Na vida, no testemunho, na família, nos negócios, na fé. Tem muita gente que vende a sua fé, vende a sua firmeza, a sua fidelidade, em nome do dinheiro, em nome da família, em nome do trabalho, em nome do reconhecimento das pessoas. E muitos estão trocando Jesus por essas coisas. Mas, irmãos, a Bíblia nos diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E o tempo está chegando, ou melhor, já chegou. Basta que você se posicione como um cristão fiel. Basta que você se posicione como um cristão que não abre mão dos seus princípios bíblicos, dos princípios da palavra de Deus. Se você se posicionar fielmente e firmemente perante o mundo, você será perseguido. Mas a Bíblia já diz isso.
Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. 2 Timóteo 3,12. E ele diz ainda, em Filipenses 1,29, a vós foi dado o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você está disposto a isso? Nós estamos dispostos a sofrer por Jesus? Agora, irmãos, terminando. O que nos consola, o que nos conforta, é saber que nós não estamos largados à própria sorte. Nós não estamos jogados à própria sorte, porque Jesus está no controle da nossa vida. Ele está cuidando de tudo o que acontece conosco. Olha o que ele diz no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a blasfêmia dos que assim mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus diz: eu conheço tudo isso, eu estou vendo. E ele está não somente vendo, meus irmãos, mas ele está no governo de todas estas coisas. Nossa vida não está solta, nós não estamos jogados à própria sorte, não estamos largados à própria sorte. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está cuidando de nós, Ele está em todo tempo e em todo momento olhando para nós. Ele nos conhece. Olha o que Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe das nossas lutas, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele conhece as nossas dores. E se você for perseguido, se você passar por tribulação, não se preocupe, meu amado, Jesus conhece você e Ele está lhe vendo. Ele sabe quando somos difamados. Aquela igreja sofria difamação. Ele sabe se somos pobres ou ricos. Ele sabe quando as pessoas se levantam com veneno na língua contra nós. Ele conhece todas essas coisas. Ele sabe também quem é pobre e quem é rico diante dele. Ele controla tudo o que sobrevém à nossa vida. Nenhum sofrimento, meus irmãos, pode nos atingir se não tiver a permissão de Deus. Nenhum. Nada. Como nós cantamos hoje aqui. Nada. Nada, nada, nada pode nos separar. Nada pode nos tirar de Deus. Ele conclui essa mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejam fiéis. Quem tem ouvidos, ouça essa mensagem. Ele diz: o vencedor não sofrerá o dano da morte. Não sofrerá o dano da segunda morte. Nós podemos até enfrentar a morte física aqui na terra. Podemos até sofrer fisicamente, ser preso, ser morto. Podemos sofrer tudo isso. Mas o que nos consola, irmãos, é o que Jesus disse: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Ele não enfrentará a segunda morte. O que é que nos aguarda? É a vida, é a coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer receber essa coroa? Você quer ganhar essa coroa? Seja fiel ao Senhor Jesus. Mesmo que para isso você tenha que sofrer, mesmo que para isso você tenha que morrer, mas seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.
Graças a Deus pela palavra que recebemos esta noite e que possamos realmente nos empenhar e nos motivar a cada dia caminhar segundo a vontade do nosso Mestre. Vamos entoar Salmos e Hinos 435. Fiquemos em pé, irmãos, e vamos entoar com vigor 435. Por meus delitos expiou Jesus, a vida é luz. O meu castigo ele esgotou na ensanguentada cruz. Forte eu serei em confessar Jesus, meu Redentor, e sempre firme em confiar no seu imenso amor. Jamais serei tão fraca voz que trema ao confessar a quem por morte tão atroz minha alma quis salvar. Forte eu serei em confessar Jesus, meu Redentor, e sempre firme em confiar no seu imenso amor. Desejo sempre aqui cantar o grande Salvador, e quando for no céu morar, louvá-lo em melhor. Forte eu serei em confessar Jesus, meu Redentor, e sempre firme em confiar no seu imenso amor. Estamos chegando aos momentos finais do culto. Esta noite iremos orar, nos despedindo. Então o pastor estará com a bênção apostólica, cantaremos o tríplice amém, os irmãos se sentarão e farão a última oração da noite. Para encerrar o culto, gostaríamos de convidar nosso irmão Edinaldo Filho para que possa nos levar a Deus em oração. Oremos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, que nos concede em mais um domingo à noite, Senhor, estarmos na Tua casa, aprendendo um pouco mais da Tua santa e divina palavra. Senhor, o que aprendemos possa fazer morada nas nossas mentes, moradas nos nossos corações, Senhor, para que possamos, através da Tua santa palavra, ó Pai, ganhar almas para o Teu amado Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pelo domingo, Senhor, que nos concedeste. E te pedimos, Senhor, desde já, esteja nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal na semana que inicia. Cuida, Senhor, de nós, cuida das nossas famílias, ó Pai. Nos protege nas nossas lutas diárias, no nosso trabalho, Senhor. Coloca o pão nas nossas mesas, ó Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo
sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.